Olá, a gente vai dar início agora ao assunto que eu considero mais importante dentro da arquivologia. E é o assunto que costuma ser mais cobrado, a gente pensar em todas as bancas, todos os concursos que costumam cobrar essa matéria. É o chamado ciclo vital dos documentos, também conhecido como a teoria das três idades. Então é um assunto mais importante, por quê? Porque a arquivologia brasileira era fundamentada nessa teoria. Então nós temos aí uma legislação falando dos arquivos públicos, temos aí metodologias para organizar os arquivos e essa teoria ela fundamenta aí boa parte dos procedimentos que a gente adota na arquivologia e na organização dos arquivos. Por isso o assunto é tão importante e por isso ele vai exigir algumas aulas para a gente trabalhar todo o conteúdo, todos os aspectos que envolvem esse assunto. Vamos lá então? Então olha só, é o chamado ciclo vital dos documentos, também conhecido como a teoria das três idades dos arquivos. Bom, o que quer dizer isso? Vamos lá, vamos trabalhar isso aí com calma, tranquilo, para ver aí como é que funciona cada aspecto, cada detalhe desse assunto. Então a coisa começa com o seguinte, os documentos eles têm um ciclo de vida, eles cumprem um ciclo de vida formado por três idades ou três fases, que são as idades corrente, intermediária e permanente. Por isso que em arquivologia nós temos os chamados arquivos corrente, intermediário e permanente, baseado na idade dos documentos, nos estágios de vida dos documentos de arquivo. Eu até costumo comparar, para fins de entendimento, com o nosso próprio ciclo de vida. Olha lá, o ser humano também é dividido em três idades. Então, como assim? Se alguém diz que você faz parte do grupo da terceira idade, você acha que o sujeito está te chamando de quê? De criança, adulto ou idoso? Então quando a gente fala em terceira idade, a gente imagina uma pessoa idosa. Então você vê que o nosso ciclo de vida é formado por três idades. Olha só, criança, adolescente, adulto e idoso. O documento tem essa lógica também. Então ele tem um ciclo de vida que ele vai mudando de uma idade para outra conforme ele vai cumprindo o ciclo de vida. Olha lá, corrente, intermediária e permanente. Então seriam as três idades que formam o ciclo de vida dos documentos. Então o que a gente chama de primeira idade, segunda idade e terceira idade. Então de vez em quando você vai ter questão dizendo que os documentos têm um ciclo de vida formado por três fases ou três idades, sem problema. Então são as três idades que formam o ciclo de vida. Na prática o que acontece? O arquivo da instituição, usando essa metodologia, é organizado dessa forma. E no Brasil a gente tem uma legislação, então existe a Lei 8.159 de 1991, que diz que todo arquivo de órgão público tem que ser organizado a partir dessa metodologia. Então por isso que esse assunto cai tanto em prova, porque todo arquivo de órgão público tem que ser organizado assim. Então você vai ter a documentação dividida em três áreas de arquivo. Arquivo corrente, que é o arquivo de primeira idade, o arquivo intermediário, que é o arquivo de segunda idade, e o arquivo permanente, que é o arquivo de terceira idade. Vamos avançar mais um pouquinho então? Então vamos lá, olha só. Aí eu trouxe aqui várias questões de provas anteriores para confirmar tudo isso que eu estou falando. Olha lá, de acordo com a teoria das três idades, os arquivos podem ser correntes, intermediários ou permanentes. Perfeito. Tá aí, são as três idades que formam o ciclo de vida ou a teoria das três idades. Mais uma, olha só. O ciclo de vida dos documentos está dividido em três fases ou três idades, que são corrente, intermediária e permanente. Perfeito. Exatamente isso aí. E vale para qualquer arquivo de órgão público do país. Mais uma. Estou pegando de bancas diferentes para você ver que a coisa não muda. As três idades documentais podem ser denominadas corrente, semiativa e informativa. Não. É corrente, intermediária e permanente. Mais uma. As fases do ciclo de vida de um arquivo são duas. E aí, só duas? Não. São três. Então não são só duas. Então faltou intermediária aqui. Portanto, item incorreto. O ciclo documental é constituído somente por duas fases. Corrente e intermediária? Não. Então aqui faltou intermediária, aqui faltou a permanente. Então você vê que às vezes o que a banca faz? Corta uma das idades. Então o correto são três idades. Corrente, intermediária e permanente. Eu cheguei a já ver um livro de arquivo que os autores dizem que são três idades. Corrente, temporário e permanente. Tem um livro aí de dois autores, né, que em vez de dizer que é intermediário e permanente, diz que é corrente, temporário e permanente. E muitas provas, às vezes, vão buscar questões nesse livro. Então, o mais normal
E o correto é dizer corrente, intermediário e permanente. Mas como eu já vi algumas questões que vão buscar nessa bibliografia, se disser corrente, temporário e permanente, costuma ser considerado certo. Apesar de que eu diria que não é o mais correto. Só que como essa bibliografia acaba sugerindo essa terminologia, não é o mais comum. Mas se cair desse jeito, você tem que lembrar que, beleza, está cobrando aquele livro que o professor citou, que os autores, em vez de dizer que é intermediário, colocaram como temporário. Ok, acaba considerando certo, porque a gente já sabe que foi buscada essa bibliografia. Mas isso aí raramente acontece. O normal é te colocar direitinho lá, corrente, intermediário e permanente. Vamos avançar mais um pouco? Olha lá. Atualmente, com a evolução da arquivística, o ciclo vital dos documentos compreende ou passa por 4 fases. Não são 4 fases. São 3, corrente, intermediário e permanente. Então, mais um item incorreto. O ciclo de vida dos documentos compreende somente 2 fases. Não, são 3, corrente, intermediário e permanente. Resumindo, quantas idades formam o ciclo de vida? 3. Quais são? Corrente, intermediária e permanente. Como é intermediária, a gente vai ver depois os aspectos de cada uma. É uma idade que o documento passa temporariamente, então ele não vai ficar lá para sempre. Você tem aí aquele livro que eu citei, inclusive o nome dele é Manual da Secretária, onde os autores dizem que os arquivos públicos são divididos em 3, corrente, temporário e permanente. Então, quando o examinador busca questões desse livro, e é aquilo que eu coloquei, não é tão comum, mas se colocar esses termos, corrente, temporário e permanente, você sabe que está cobrando dessa bibliografia e acaba considerando certo também. Vamos lá. Então, seria corrente, intermediário e permanente. Beleza. Vamos lá, avançando mais um pouquinho. Vamos partir para os detalhes. E o primeiro detalhe é o seguinte. Quando você organiza um arquivo, você vai dividir em arquivo corrente, intermediário e permanente. Beleza. Ele vai cumprir o ciclo de vida dele, mudando de uma idade para outra. A questão é, no decorrer da vida do documento, de vez em quando, a gente pode eliminar documento no arquivo? Vou te fazer uma pergunta básica aí do seu dia a dia. Na sua casa, é interessante de vez em quando você fazer uma faxina no seu arquivo, separar e eliminar documentos? Sim. Isso é importante. Então isso não só pode acontecer, como é necessário. Então você tem que eliminar documentos periodicamente no seu arquivo. Por quê? Porque no dia a dia você vai acumulando documento, vai só aumentando o número de documentos também do seu arquivo, e uma hora você vai precisar de espaço. O que você vai ter que fazer? Separar documentos e eliminar. Então isso é bom, natural e necessário no arquivo. Nas empresas é a mesma coisa. Então você vai trabalhar numa empresa privada, então o arquivo ele tem que eliminar documentos periodicamente. E a mesma coisa acontece no órgão público. Então a gente tem que eliminar documentos. Então eu até costumo dar o exemplo, eu trabalho no arquivo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então lá a gente elimina documentos, processos periodicamente, o tempo todo, para sempre estar ganhando espaço no arquivo. Agora, tem que ter critério? Claro. Então o problema é critério, saber o que eliminar e quando eliminar. E é isso que a gente vai começar a analisar agora. Então vamos lá. Então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, o que a gente chama de valor do documento. Pensa comigo o seguinte, se você fizer uma faxina na sua casa hoje, então você vai separar toda a documentação que você tem acumulada e analisar o que deve guardar e o que já pode eliminar. Então, por exemplo, seu diploma do ensino médio da faculdade, você guarda ou joga fora? Então garanto que você já pensou, não, isso eu guardo, beleza. Aí você acha lá a escritura do seu imóvel. Guarda ou joga fora? Você, beleza, eu vou guardar. Ok, aí você encontra lá também, por exemplo, aquela prova de estudos sociais que você fez na 3ª série. Tem gente que diz que vai guardar e gente que vai jogar fora, ok. Aí você encontra lá, por exemplo, uma mala cheia de fotos. O que você faz com essas fotos? Se você falou que vai guardar tudo, vai ver que não é bem assim. Você vai analisar as fotos. Aí você vê que são fotos do ex. E agora? Guarda ou joga fora? E aí? Tem gente que vai guardar, gente que vai jogar fora. Você encontra lá uma nota fiscal de uma TV que você comprou para a Copa de 1986 no México. A TV nem existe mais. O que você faz com essa nota? Então o que você está percebendo? Tem coisa que você guarda, coisa que você elimina. E o que determina isso? Então o que determina se o documento vai ser guardado ou não é a importância que a informação daquele documento tem para você.
Então você vai analisar aquela informação e vai perceber se ela é importante ou se ela não é importante. Enquanto ela for importante, você guarda. Deixou de ter importância, joga fora. Tá vendo? É uma coisa bem simples. Lembra lá da nota fiscal? Enquanto você tinha aquele bem e aquela nota era importante, guarda. Quando você percebe que aquela nota deixou de ter importância, elimina. As fotos lá do ex ou da ex. Se você ainda tem esperança, ainda tem alguma importância para você, você mantém guardado. Se você não quiser nem lembrar que a pessoa existiu, o que você faz? Elimina. Então isso é o que a gente chama de valor do documento. Então olha só, é o documento ter importância que justifica ele ser guardado. Então nós vamos guardar documento se tiver importância, se tiver valor e enquanto tiver valor. Para a instituição, o documento pode ter dois tipos de valor. Olha só, seriam os valores primário e o valor secundário. Então, um valor que o documento tem no primeiro momento da vida dele e um documento que ele pode vir a ter no segundo momento, primário ou secundário. Bom, eles se referem respectivamente à importância administrativa e à importância histórica. Tanto é que quando você estuda lá os conceitos fundamentais de arquivologia, a gente costuma estudar um detalhe dizendo o seguinte, que o arquivo guarda documento com duas finalidades. Num primeiro momento, ele guarda documento para servir a administração. Num segundo momento, ele guarda documento para servir a história. Então, o que quer dizer isso? O documento de arquivo ele é criado para resolver alguma atividade imediata. Então, ninguém cria documento à toa. Então, você cria documento para resolver algum assunto. Então, enquanto você guarda o documento para resolver aquele assunto, ou guarda caso haja algum questionamento, você está guardando pela importância administrativa. Então, olha só, são documentos que atendem às necessidades da empresa no dia a dia. Então, quando eu digo importância primária, tem a ver com aspecto administrativo, jurídico, financeiro. Então, um documento que a empresa guarda para resolver os assuntos relacionados aí à atividade dela. Bom, esse valor, ele acaba com o tempo. E depois de um tempo, ele pode vir a ter a importância histórica. Então, é aquele documento que a gente guarda para preservar, né, fatos históricos, preservar a história da sociedade. Vamos detalhar melhor isso aqui, olha só. O que seria o valor primário ou administrativo? São documentos vinculados a atividades em andamento, então que está sendo resolvido, ou que já foram resolvidos, mas que ainda podem ser questionados. No aspecto administrativo, legal, jurídico, financeiro e por aí vai. Então, se a gente pensar no ciclo de vida, a atividade em andamento é o que está sendo resolvido. Então, idade corrente. E documentos que já foram resolvidos, que ainda podem ser questionados, idade intermediária. Bom, o detalhe é, todo documento nasce com essa importância, com esse valor. E depois de um tempo ele prescreve. Então isso é uma característica dos documentos de arquivo. Ninguém cria documento à toa. Então o documento é criado para fins administrativos. Então, ele é criado para resolver algum assunto. Imagina, por exemplo, você na sua casa. Então você dá uma olhadinha na sua caixinha de correio agora e vai ver o que tem por lá. Então você encontra lá, por exemplo, a fatura do seu cartão de crédito. Eu garanto que a vontade que você tem naquele momento é de quê? De eliminar aquele documento, né? Na hora que você recebe, o que você faz? Você guarda porque você pensa assim, não, eu tenho que resolver esse assunto. Então você está guardando por interesse, esse documento foi criado para isso. Para você tomar conhecimento da sua dívida e resolver aquele assunto. Pagar aquela dívida assim que você puder. Então você guarda para resolver aquele assunto. Idade corrente. Guardou, ou você guarda, vai lá e paga. O que você faz? Joga fora? Não, porque você sabe que pode dar algum problema depois. Idade intermediária. Então você está guardando o documento que vai ser resolvido e é aquilo que já foi resolvido e que pode dar algum problema. Interesse administrativo. Então é assim que funciona na empresa também. Idades corrente e intermediária. Bom, então vai envolver a idade corrente, que a gente pode dizer que tem um alto valor primário, que não foi resolvido ainda, e intermediária, que ele tem um valor primário mais baixo. Você pode vir a precisar dele. Então, envolve essas duas idades. E o valor secundário é o quê? É o documento que você guarda porque ele representa algum interesse histórico para a instituição e para a sociedade. Tem uma coisa que já foi resolvida, não pode mais ser questionada, mas que é interessante guardar porque ele reflete algum interesse histórico para a sociedade que ele está envolvido. Detalhe, todo documento vai ter esse valor? Não. Olha lá, poucos documentos vão atingir esse valor. Eu sempre brinco aí, eu tento comparar para facilitar o entendimento, é igual a gente. Todo mundo entra para a história? Não. Poucas pessoas entram para a história. Então as pessoas nascem
cumpre a missão dela na Terra, vão embora e depois de um tempo elas são esquecidas. Infelizmente é assim. Poucas pessoas são lembradas no futuro. Então poucas pessoas entram para a história. O documento é assim também. A maioria não entra para a história. A maioria acaba sendo eliminado. Alguns vão ser preservados historicamente. Detalhe, se a gente guarda o documento pela importância histórica, é um valor imprescritível. Ele não acaba. Então ele nunca vai deixar de ser histórico. E vão ser guardados na idade permanente. Por que o nome é permanente? Porque como ele não prescreve, ele vai ser guardado para sempre. Bom, quando você estuda em arquivologia, tem alguns livros que dizem que esse é um valor probatório, que prova como os fatos aconteceram para a sociedade, e informativo, né? Eles são preservados para informar para a sociedade, né, aqueles fatos históricos. Então vamos pensar aqui no nosso esqueminha. Olha lá, corrente, intermediário e permanente. Então documentos mais novos que estão sendo resolvidos, correntes. Documentos que já foram resolvidos e que você guarda um tempinho por garantia, intermediário. Então nessas duas idades nós temos documentos com importância primária ou administrativa. Prescreveu, se tiver importância histórica, vai para o arquivo permanente. Então valor secundário ou histórico. E se não tiver importância histórica, ele é eliminado. Então nós temos aqui o nosso esqueminha completo. Vamos pegar exemplo prático? Vamos imaginar os seus documentos em casa. Aquela sua fatura do cartão de crédito que eu comentei. Pensa comigo, você recebeu uma fatura do cartão de crédito hoje. O que você faz com esse documento? Coloca lá na porta da geladeira, com um imã em cima, esperando o final do mês para pagar. Beleza. Então você está guardando a idade corrente. Pagou no final do mês. Tira da porta da geladeira, coloca lá naquele quartinho dos fundos. Se der algum problema, você vai buscar. Arquivo intermediário. Então, nesse momento, interesse administrativo. Prescreveu a dívida, porque tudo tem prazo. Depois a gente vai discutir melhor isso aí. Prescreveu, o que você faz com essa conta? E é importante para a história da sua família ou para a história da sociedade saber que você pagou aquela conta? Claro que não. O que você faz? Se não tem importância histórica, elimina. Tá aí, eu cumpri o ciclo de vida. E aí, você pode eliminar essa fatura que chegou hoje para você. Já que no final eu vou eliminar logo hoje. Então não é assim. Ele vai cumprir o ciclo de vida dele e no momento correto ele vai ser eliminado. Então na instituição é a mesma coisa. Pegando exemplo prático do meu dia a dia, como eu trabalho no arquivo do Tribunal de Justiça, a gente lida muito com processo judicial. Quer ver como é que funciona isso aqui na prática? Processos que estão sendo julgados. Então a pessoa entra lá com um processo na justiça, pegando o exemplo lá do meu serviço, e ele está sendo julgado. Para nós ele é um processo corrente. Então fica lá na vara onde ele está sendo julgado. Já foi julgado, o juiz deu a sentença final, não cabe mais recurso. O que a gente faz? Guarda. Porque tem que saber por que o sujeito foi preso, por que ele foi absolvido. Então, lá no futuro, ele pode vir pedir uma certidão, pode ter algum problema, ele vai estar guardado. Arquivo intermediário, por interesse administrativo ou jurídico. Prescreveu o crime, prescreveu o fato que gerou o processo. Porque todo processo prescreve. O que acontece? E aí, o que a gente faz com ele? Depende. Então, se for um processo importante para a história do país, imagine lá um processo que investiga uma morte de um presidente. É um processo histórico, ou seja, ele vai para o arquivo permanente, depois de prescritos o interesse administrativo. É um processo de um fato banal, um sujeito deu um cheque sem fundo no comércio. Então, são coisas simples do dia a dia que não merecem toda essa questão histórica envolvida. Então, ele é eliminado. Tá? A maioria dos processos são eliminados. Então essa lógica aqui vale para os documentos do arquivo e é assim que a gente vai organizar o arquivo baseado nessa metodologia. Bom, por enquanto eu vou trazer questões para você analisar que vão tentar te cobrar o seguinte: qual é o valor que o documento tem em cada idade? E muito cuidado aqui é o seguinte, são 3 idades, mas são 2 valores. E isso confunde muita gente, porque na hora que cai na prova assim, na segunda idade, o documento tem valor secundário. A pessoa acha que está certo. Mas a segunda idade é valor secundário. Não. Então aqui a coisa não bate. Olha só, primeira e segunda idade, valor primário. Terceira idade, valor secundário. Então muito cuidado que dá para confundir bonito isso aí. Quer ver só? Olha aqui, o arquivo permanente é formado por documentos com qual valor? Olha lá, pega o nosso esqueminha, olha lá. Idade permanente, valor secundário ou histórico. Vê se você acha um dos dois aqui, ó. Então, letra administrativo, primário, informativo, legal, fiscal. Ok, lembra que eu citei aqui no início que tem livro de arquivologia que diz que o valor secundário, ou histórico, ele é um valor probatório e informativo. Por isso que ele considerou a letra C como item correto.
Vamos pegar agora essas três aqui, ó. Um documento de arquivo com valor primário pertence ou ao arquivo corrente ou ao arquivo intermediário. Ok. Por meio do valor primário dos documentos é possível identificar os prazos de guarda em quais arquivos? Ó, valor primário, corrente e intermediário. Ok. A identificação do valor primário dos documentos de arquivo fornece informações necessárias para a determinação dos prazos em quais arquivos. O valor primário tem a ver com os arquivos corrente e intermediário. Notou que é a mesma questão? Olha lá, só muda o jeito de falar. Ó. Mas na idade corrente e intermediária, você tem documento com valor primário. Perfeito. E essa aqui, são arquivos de valor secundário, valor histórico. Ó, já sei que está falando da idade permanente. Nos quais documentos são utilizados como fonte de pesquisa e informação. Que arquivo? Olha lá, valor secundário, arquivo permanente. E muito cuidado, porque quando a gente fala em valor secundário, o segundo valor, a pessoa tende a achar que é a segunda idade, que é intermediária. O que vê logo no início, para tentar induzir o candidato ao erro. Muito cuidado com isso. Os arquivos correntes armazenam documento de valor secundário? Não. Corrente com valor primário. Valor secundário no arquivo permanente. A fase corrente é definida de acordo com o valor histórico? Não. Então, fase corrente, valor administrativo ou primário. Misturou de novo. Os arquivos intermediários guardam documentos oficiais de valor histórico em caráter permanente. Não. Isso acontece na idade permanente. Olha só, tudo misturando os conceitos. Mais um, os documentos de arquivo são imprescritíveis, ou seja, não podem ser eliminados. É errado. Então, em geral, não é assim. Isso é uma característica dos documentos permanentes. Se dissesse documento de arquivo permanente, aí sim, eles não prescrevem, mas não a ideia geral desse jeito. Então, documento permanente é exceção. Todo documento, olha só, todo geral, que tem esgotado o valor primário, pode ser eliminado. E aí, eu posso dizer que todo documento, assim que perde o valor primário, é eliminado? Não. Então, isso não vale para todos. Isso são alguns. Ou a maioria, né? Então existe exceção, né? Tem documento que não pode ser eliminado, que são os documentos históricos. Mas não posso afirmar que são todos, portanto, item incorreto. Em sua fase inicial, qual é a idade inicial? Idade ou fase corrente. Os documentos apresentam valor secundário? Não. Então na idade inicial o valor é primário e não secundário. Tá vendo? Misturou de novo. Bom, então você já viu como é que funciona o esqueminha. Então o documento nasce com valor primário, com interesse administrativo, vai manter esse valor nas idades corrente e intermediária, ele prescreve depois de um tempo, se tiver importância histórica vai para arquivo permanente, se não tiver, ele é eliminado. Então essa é a lógica do ciclo de vida. Bom, então vamos lá. O que a bibliografia traz para a gente? Existe um livro da autora Marilene Leite Paz, né, Arquivo, Teoria e Prática, que ela dá exemplos de documentos que a gente tem que considerar permanentes pela característica dele. Então, quando você analisa os documentos da empresa, a gente vai até trabalhar melhor isso aí daqui a pouco, né, na próxima aula, falando da questão de como avaliar bem os documentos. Então, um critério que ela coloca é o seguinte: você tem que buscar no arquivo da empresa documentos que provam como a instituição foi organizada, como ela funcionou ao longo do tempo, a origem da empresa, os programas de trabalho, diretrizes, relatório de atividades, normas, enfim. São exemplos de documentos que você tem que entender que faz parte da história da empresa, da história da instituição, e que na hora de organizar ali tem que separar como documentos permanentes importantes para preservar a história da instituição. Bom, na próxima aula a gente vai até trabalhar melhor essa questão de como avaliar os documentos. Mas como tem essa obra que dá esses exemplos ou essa sugestão, então, quando cair uma questão que diga documentos que provam como a instituição foi organizada, a origem da empresa, como é que ela evoluiu ao longo do tempo, como é que ela funcionou, são documentos importantes para serem preservados, para manter a história da instituição preservada na idade permanente. E o que ela sugere que você elimine? Em regra. Lógico que tudo vai ser analisado de forma mais detalhada, mas em regra, o que você pode eliminar? Documentos cujos textos estiverem reproduzidos em outros. Então, a mesma informação que você tinha nesse documento, você vai ter em outro mais importante. Ou que tenha sido impresso em sua totalidade. Então, você vai eliminar o documento que a informação não vai ser perdida, porque já existem outros documentos. Cópias de documentos cujo original você conserva. Então, para que você vai guardar uma cópia se o original já está guardado? A informação é a mesma, você mantém o original e elimina a cópia nesse caso. Documentos cujos elementos essenciais se acham reproduzidos em outros. Então, você vê que até aqui a ideia é a mesma.
Documentos de pura formalidade, que não tem a ver com a atividade da empresa, como convites, carta de agradecimento, coisas desse tipo, que não tem importância histórica nenhuma. E documentos que se tornaram obsoletos, ou seja, que perderam qualquer interesse, qualquer importância, e não mais representam interesse para a administração. Então, em regra, tais documentos são eliminados. A gente vai ver isso com mais calma depois, como é que faz toda essa análise. Mas, em geral, é isso. Documentos que mostram a origem da empresa, a evolução dela, como é que ela cresceu ao longo do tempo, são documentos importantes para a história da instituição. Documentos que já se tornaram obsoletos, que não tem mais nenhum interesse, pura formalidade, que você tem aquela informação em vários documentos diferentes, você já guardou um com aquela informação, você acaba eliminando porque não vai ficar guardando, ocupando espaço no arquivo com esse tipo de documento. Olha só questões falando sobre isso, olha só. De modo geral, de acordo com essa bibliografia, podem ser eliminados documentos que comprovem um modo de organização e funcionamento da instituição ao longo da sua existência. Não. Tá vendo? Isso aqui é justamente aquilo que a autora sugere que seja preservado pela importância histórica. Então, item incorreto. E essa aqui? De modo geral, podem ser eliminados os documentos sem valor histórico para a instituição. Por exemplo, como convite e carta de agradecimento. Tá vendo como a fonte é exatamente essa aqui? Fui buscar exatamente no livro da Marilena os exemplos que ela citou. Para variar, né? Então, nesse caso, está certo. E essa aqui? Ato de criação, olha lá, no mesmo lugar. Atos constitutivos da instituição não pertencem ao grupo de documentos permanentes, por prevalecer o interesse administrativo. Errado. Porque é exatamente esse tipo de coisa que a autora sugere que seja considerado permanente e seja preservado. Segundo a teoria arquivística, os documentos produzidos pelo TRE do Mato Grosso, porque a prova foi do TRE do Mato Grosso, que reflete a origem da instituição, que te mostra como é que a empresa foi criada, a origem dela, são de caráter permanente. Ok. Então, é esse tipo de exemplo mesmo. Os documentos que refletem a origem da instituição possuem valor secundário, que é o valor histórico. Olha lá, de novo esse exemplo. E, portanto, são de guarda permanente. Beleza, está naqueles exemplos. Serão preservados em caráter permanente documentos que refletem o funcionamento da instituição ao longo do tempo. Ok, mais uma. Tá vendo só? Sempre daquela mesma bibliografia. Serão preservados em caráter permanente documentos que registram pura formalidade, lembra? Convite, carta de agradecimento, não. Esse é o tipo de coisa que ela sugere que seja eliminado. Então, inverteu aqui os conceitos para variar. Serão preservados em caráter permanente documentos que se tornaram obsoletos. Então, que não tem nenhuma importância. Então, é errado, e se tornaram manuscritos. Bom, o manuscrito nem tem muita importância aqui, não. Agora, documento obsoleto é sem valor. Então, é o tipo de documento que a gente vai eliminar. Alguns documentos acumulados pela CAESB, olha lá, concurso da CAESB, Companhia de Água e Esgoto de Brasília, após determinado prazo de guarda, poderão ser eliminados. Nesses documentos não estão incluídos o quê? O que não pode ser eliminado, lembra? Documento que mostra a origem da empresa, como é que ela evoluiu ao longo do tempo, como é que ela funcionou. Então está aqui na letra C. Atos de criação e atos constitutivos. Então que mostra a origem, a constituição da empresa. A eliminação de documentos não pode ser feita indiscriminadamente, tem que ter controle. E nem deve basear simplesmente em datas ou períodos rígidos. Bom, a pergunta é, há que se proceder criteriosamente essa eliminação. Assinar a alternativa que contraria os critérios de regular eliminação de documentos. Que contraria, o que não pode eliminar. Então você vai procurar o quê? E interessante que são aqueles exemplos do livro, para variar um pouquinho, né? Então o que a autora diz que não pode eliminar? Documentos que tem a ver com a história, a origem da empresa, e que você vai preservar de forma definitiva. Vamos lá. Documentos cujos elementos essenciais se acham reproduzidos em outros. Isso pode eliminar. Cópias cujos originais não estão conservados. Opa, não estão conservados? Está aqui o erro, lembra? Então, se você tem um documento, você tem uma cópia original está conservado, você guarda o original, mas aqui ele disse que o original não está conservado. Então, ele simplesmente colocou esse não aqui para ficar errado. Então, o item ser marcado aqui letra B e o restante são aqueles exemplos do livro. Vamos lá, tem exemplos de documentos que devem ser eliminados. Aliás, está aqui, só para confirmar. Olha lá, cópias cujos originais não estão conservados. Olha lá. Então, ele só colocou um não aqui no exemplo do livro para ficar incorreto. Então, você vê que o examinador foi bem maldoso aqui. E os outros elementos, os outros exemplos são os exemplos do livro. Para você ver como a fonte é essa mesmo. São exemplos de documento de arquivo de guarda permanente, exceto, olha lá, então documento que mostra a criação da empresa, a constituição, permanente. Atos normativos que refletem a organização e funcionamento ao longo do tempo, convênios e ajustes, tem a ver com isso também.
Documentos cujos textos tenham sido reproduzidos em sua totalidade. Opa, é um daqueles exemplos que ela diz que pode ser eliminado. E atos e resoluções tem a ver com funcionamento. Então, letra D é um dos exemplos que a autora diz que pode ser eliminado. Ó, então, está aqui a fonte de saber de onde tirou essa questão. Letra D é o item correto. Bom, então nós tivemos aqui uma primeira aula sobre esse assunto, para você entender o que é o ciclo de vida dos documentos, formado pelas idades corrente, intermediária e permanente, o que é o valor do documento, a importância que ele tem que justifique ser guardado, e aí a gente vê alguns exemplos que existem na bibliografia de documentos que devem ser eliminados e documentos que devem ser considerados permanentes e históricos. Então na próxima aula a gente vai falar das características de cada idade. Então o que é a idade corrente, o que é a idade intermediária e o que é a idade permanente. Bons estudos e até a próxima aula.